Bem-vindo ao canal de podcast Na Verdade, onde a Bíblia é a verdade absoluta e a minha opinião é só a minha opinião. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse canal de podcast. Estava sumida? Estava, porque nós nos mudamos no final do ano para uma outra casa. Agora temos vizinhos atrás, na frente, dos dois lados, literalmente cercado de cachorro, papagaio e passarinho. Então tá difícil achar um horário para gravar, que saia um áudio bom. Mas aqui estou eu, firme e forte, quase às 2h da manhã, para vir aqui falar com você sobre vida devocional. Depois de receber a mensagem de uma seguidora no Instagram, eu fiquei pensando sobre isso, né? Ela me perguntou qual horário eu fazia o momento devocional e como eu fazia esse momento, e como eu sei que isso é dúvida de outras pessoas que já me perguntaram, que tem dúvidas de como fazer, o que é o momento devocional. Eu resolvi vir aqui falar rapidamente com vocês, sem muitas delongas, de maneira prática, aquilo que eu faço no meu momento devocional, e não para te gerar comparação ou você achar que é uma regra, mas é para te dar uma direção de como você pode fazer também, de como você pode achar o caminho para o seu momento devocional, para que você busque mais intimidade com Deus. É para te ajudar, tá bom? Vamos lá então. Só para dar uma leve introdução nesse assunto, eu creio que muito da dificuldade que as pessoas têm sobre o momento devocional é que, mesmo tendo crescido na igreja, muitos não vieram de uma cultura, de um lar que tem a prática devocional ali como um hábito diário, sabe? Eu cresci em um lar cristão, mas só na minha adolescência eu comecei a compreender a importância de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias com disciplina. Pelo menos na minha época de adolescência, não se ouvia falar muito sobre disciplina espiritual, sabe? Cotidianamente, a gente buscava muito a Deus, era muito ativo na igreja, era falado sobre, sim, você orar em casa, você buscar a Deus, mas não tinha essa ênfase, como eu tenho visto hoje, nas disciplinas espirituais como a base do relacionamento com Deus. E sim, gente, orar, ler a Bíblia é o básico da vida de todo cristão. A gente precisa ter isso fora os cultos de domingo, precisa ter isso diariamente na nossa casa, e isso é o momento devocional, é o momento de devoção que você oferece a Deus o seu melhor, que você para ler as escrituras, para falar com Deus, para ouvir a voz dele. Então é um tempo de devoção, de adoração, dedicado à intimidade com Deus, e precisa ser diário e constante. Eu particularmente prefiro fazer de manhã, prefiro que seja antes de começar o dia, antes de fazer as coisas. Quando eu não consigo fazer o momento devocional de manhã, eu faço o momento de oração assim mesmo. Eu tenho livrinhos devocionais com mensagens diárias, eu gosto de fazer a leitura deles. Quando não dá para fazer a minha leitura da Bíblia mesmo, anual, que eu estou lendo uma quantidade de capítulos por dia. Então, a minha intenção é não começar o dia sem ter o meu momento com Deus. E quando não dá para fazer a leitura bíblica, aquele momento mais longo, eu pego um momento melhor no dia, onde vai ter mais qualidade ali na minha conversa com Deus, para que eu possa fazer isso com qualidade. Porque uma coisa muito importante sobre o seu momento devocional, o seu momento ali com Deus, não é sobre quantidade, no sentido de quanto mais tempo eu passo aqui, melhor vai ser o seu momento com Deus. Não, porque às vezes você pode passar muito tempo fazendo vários nadas, com a cabeça viajando para longe, mas a questão é a intensidade e a sua permanência ali naquele momento, sabe? Eu chego no meu momento devocional com sede de Deus, eu abro a minha Bíblia e eu passando 10 minutos ou 30 minutos ali, sabe? A sede do meu coração, a fome do meu coração por conhecer mais de Deus, ela é maior do que os minutos marcados no relógio. É claro que eu concordo muito que quanto mais tempo você se adequa a passar ali na presença de Deus, no seu momento devocional, cara, mais facilmente isso vai se tornar um hábito, você vai começar a se apaixonar realmente por aquele lugar. Então, o tempo é sim importante. Você não vai passar 5 minutos orando todo dia e vai achar que é o suficiente para sustentar todo o seu relacionamento com Deus, para que você conheça a Deus intimamente
efetivamente, sendo que você só para estar com Ele 5 minutos no seu dia. Então o tempo é sim importante, mas ele é uma construção. Busque qualidade no seu momento com Deus. Então, se o seu momento de mais qualidade com Deus é pela manhã, faça de manhã. Se você sabe que o restante do dia vai ter coisas te atrapalhando, tirando o seu foco o dia inteiro, pegue o seu primeiro momento do dia, acorde mais cedo que o restante da galera da casa aí, faça o seu momento com Deus. Se você sabe que isso só consegue fazer depois que todo mundo dormir, depois que a galera dormir, fique mais 20 minutos, 30 minutos acordado, leia a Bíblia, ore, fale com Deus, sabe? Quanto mais você investir nisso, cara, mais você vai experimentar de um relacionamento profundo com Deus. Não é algo simplesmente com eu dou para Deus e eu recebo de volta, no sentido de receber bênçãos, receber coisas, mas é de experimentar a pessoa de Cristo, de experimentar um relacionamento com Deus. Essa é a maior recompensa que a gente pode ter dos nossos esforços investidos naquilo que realmente importa, que é passar tempo com Ele, que é conhecer a Ele, que é o propósito pelo qual nós fomos criados. Então é isso, comece separando o seu melhor momento do dia para estar com Deus. Não importa qual seja a sua rotina, o seu momento com Deus é inegociável. As fases da vida elas são adaptáveis, como eu falei, a disponibilidade de tempo de uma mãe é diferente da disponibilidade de um tempo de um jovem que está de férias. Então, se você é uma mãe, saiba que Deus entende as suas limitações, Ele compreende esse momento que você tem vivido, os seus filhos são presentes de Deus e Deus ainda assim quer estar com você, conduzindo a sua vida, o seu casamento. E se você é um jovem que tem tempo, que está de férias, que tem pouca coisa para estudar aí, saiba que Deus também conhece seu coração e sabe que muitas vezes é desculpa. Você tem tempo, mas você prefere investir o seu tempo em outras coisas não essenciais. Só que em 2020 foi o que Deus falou muito comigo. Chega de negociar o que é essencial para a sua sobrevivência. Você está querendo produzir frutos sem ter raízes, e árvore que não tem raízes não produz frutos. Isso foi algo que eu entendi muito no ano de 2020 e que Deus está me usando neste momento através de um podcast para te falar que chega de negociar aquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Tá, Samela, mas o que fazer? Bom, vou falar de forma bem prática. Eu gosto de me sentar, de orar, de pedir ao Espírito Santo que me dê clareza no que eu for ler. E mesmo que eu não entenda tudo, que Deus fale comigo de alguma forma. E algo muito importante que você precisa saber é que muitas vezes você não vai entender o que você leu, não vai entender tudo, vai entender só algumas coisas, mas não desista. É uma construção. Continue lendo, continue anotando o que você puder, grifando. Se não entendeu algo, existe muitos sites disponíveis para que você possa consultar na internet sobre algo na Bíblia. Depois de orar, eu pego meu plano bíblico, eu leio, eu medito, eu penso sobre a história, eu me pergunto como eu posso aplicar em minha vida, depois eu oro novamente para encerrar esse momento. Então, gente, não tem segredo, sabe? Basta você estar disposto e entender que o mais importante foi o que eu falei no começo. O propósito desse momento devocional é você ser próximo de Deus, ser amigo de Deus, estar com Ele, passar tempo com Ele, investir tempo em um relacionamento. E a gente se relaciona com o nosso Deus, com o nosso Pai, dessa maneira, ouvindo a voz dEle através da palavra, de que Ele nos deixou para que nós pudéssemos ter tudo que nós precisamos para viver uma vida correta, uma vida como verdadeiros cristãos. A Bíblia tem tudo que nós precisamos, então por isso que nós precisamos desses momentos diariamente. Simplesmente
simplesmente ore, pegue o seu plano bíblico. Por falar em plano bíblico, lá no meu Instagram eu tenho um link escrito planos bíblicos de um site muito legal que eu encontrei, tá lá os créditos do site, tudo certinho, onde você encontra diversos planos bíblicos. Então muitas vezes é falta de investimento em tempo mesmo, e a gente tem hoje vários tipos de devocionais para comprar por precinhos mínimos, que são mensagens simples para enriquecer o nosso dia, para nos edificar de alguma forma. Então, resumidamente, não tem desculpa, nem a falta de tempo, nem o não entendo, nem eu leio às vezes, porque eu não acho que, cara, relacionamento com Deus é diário, e quanto mais você buscar, mais você vai receber. Então, é basicamente isso, sabe? Entre nesse lugar de intimidade com Deus, entre no seu quarto, ore, leia a Bíblia, medite, pense, Senhor, me ajude a aplicar isso na minha vida, Espírito Santo, me ajude a compreender melhor. Ore para encerrar esse momento, coloque as suas causas diante de Deus. Eu gosto muito de usar esse momento também para levar outras causas que não sejam minhas para diante de Deus, orar sobre amigos, sobre outras pessoas. Então, esse momento é o seu momento com Deus. Você não precisa de muita regra quando você vai se relacionar com o seu Pai. Você só precisa de desejo por estar com Ele e disposição. Esteja disposto a falar com Ele e ouvir a voz dele. Esteja ali presente, sabe? Para ouvir a voz de Deus, para se relacionar com Deus. Esse é o segredo. A gente precisa cultivar esse desejo. E você pode dizer, mas eu não tenho esse desejo, eu ainda não compreendi. Comece. Muitas vezes no meu dia a dia, pelo pecado que ainda existe em mim e ainda existe em você, e eu paro e hoje eu não queria ler a Bíblia, mas eu começo a pensar em todos os dias, um após o outro, em que eu quero construir uma intimidade mais profunda com Deus, no quanto eu amo a Deus e jamais quero deixar com que a minha carne prevaleça. E aí o meu espírito se fortalece através da leitura bíblica, mesmo que naquele momento fale mais alto em mim a necessidade de fazer o que eu quero. Eu não quero ler a Bíblia, eu não sinto vontade de fazer isso agora, eu não estou sentindo vontade. Não é por sentimento, porque a nossa carne sempre vai ter inclinação para as coisas ruins, para as coisas pecaminosas, ou para coisas que nos dão um prazer físico, um prazer emocional, mas para o nosso espírito se edificar, para o nosso espírito não vou cortar, vai ficar assim. Para o nosso espírito estar cheio do Espírito Santo de Deus, é preciso nos encher da palavra, de uma vida de oração, de relacionamento constante com Ele. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem a importância de desenvolver um relacionamento com Deus e como é urgente que você pare agora de negociar o seu momento com Deus, de colocar outras coisas na frente do seu tempo com Deus. Imagine que você esteja fazendo tudo na sua vida, menos realizar o propósito pelo qual você foi criado. E o seu propósito não está ligado à sua vocação, aquilo que você sabe fazer, mas o seu propósito de vida é primeiramente conhecer a Deus, ser amigo dele, ser íntimo do Senhor. Então, pare de viver a sua vida buscando um sentido em uma vocação, em um chamado, em uma profissão e perdendo de vista o verdadeiro sentido da sua vida, que é conhecer a Deus. Se vocês quiserem mais referências bíblicas, eu tenho lá no meu Instagram, eu posto bastante coisa sobre vida devocional, dou dicas sobre leitura bíblica, falo sobre fatos e curiosidades da Bíblia. Também no meu canal no YouTube, provavelmente eu vou colocar um vídeo lá mostrando como é o meu momento devocional. Lá por outras redes sociais, vocês conseguem ver por vídeo, então eu creio que fica um pouquinho mais prático, às vezes mais fácil de entender, ali de visualizar mesmo ali como eu faço. Mas eu espero que através desse devocional uma coisa você tenha entendido, que o seu propósito é esse momento de intimidade com Deus e todos os momentos que você vai ter com Ele durante a sua vida, de profundidade, de intimidade, para conhecer a Deus e se relacionar com Ele.
tá bom? Eu acho que esse podcast ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas se você chegou até aqui, parabéns, você aprendeu uma mensagem muito importante de Deus para sua vida e agora você vai me ajudar compartilhando com outros amigos, tá bom? Um beijo e muito obrigada por ter assistido até agora mais um episódio do canal Na Verdade, onde a Bíblia é a verdade absoluta e a minha opinião é só a minha opinião.